Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos uma nova meditação. E dê o seu joinha, dê o seu like, faça seus comentários aí para ajudar cada dia mais o melhor desenvolvimento do nosso canal. Essa semana, uma semana onde nós estamos estudando a Parashá de Nassô, que significa levanta o censo. E ela é uma continuação da Parashá da semana passada, de Bamidbar, aonde Deus começa a fazer o censo do povo de Israel. Nessa Parashá, especificamente, Deus vai dar atribuições, levantar o censo de quem pode trabalhar nas coisas referentes ao templo. Então, apesar dessa semana, a Parashá ter essa temática de levantar o censo de quem pode trabalhar no templo, nós separamos aqui um texto que está no livro de Números, Bamidbar, Números, capítulo de número 6, sobre o voto de Nazireu. Então, ela diz assim, livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. Adonai disse a Moisés, fale ao povo de Israel, quando um homem ou uma mulher fizer um tipo especial de voto, o voto de um nazir, consagrando-se a Adonai, deve se abster do vinho e de outras bebidas inebriantes. Não beberá vinagre de nenhuma procedência, nem beberá suco de uva, e não comerá uvas ou passas. Enquanto permanecer nazir, não comerá nada derivado da vinha, nem cascas de uvas ou suas sementes. Em todo o período do voto de Nazir, não raspará a cabeça até o fim do tempo ao qual estiver se consagrando a Adonai, e ele será consagrado. Deixará o cabelo da cabeça crescer. Em todo o período de sua consagração a Adonai, ele não se aproximará de um cadáver, não se tornará impuro pelo pai, mãe, irmão ou irmã, quando esses morrerem, pois a consagração de Deus está sobre a cabeça, por todo o período de Nazir. Ele é sagrado para Adonai. Então, amados, nós vimos aí nessa leitura que Deus vai falar para Moisés como que um homem ou uma mulher deveria se portar quando fizesse um voto especial. E o que era o voto do Nazireu? O que era assumir o nazireado sobre a sua vida? Algumas pessoas, elas nasceram com a função de ser um nazireado, de ser um nazir. Por exemplo, a gente tem Sansão, que antes de ser gerado, antes de que a mãe dele o gerasse, a Bíblia diz que ela recebeu a visita de um anjo. E aquele anjo falou para ela, falou, olha, você vai ser mãe de um menino que vai nascer com uma missão específica. E nessa missão específica, ele não vai poder se contaminar com morto, ele não vai poder passar a navalha sobre a sua cabeça, não vai poder beber vinho. Então, essa era algumas regras. Outras pessoas foram nazir porque os pais o dedicaram ao nazireado. Por exemplo, Samuel. O profeta Samuel, a Bíblia diz que a mãe dele, quando ela ainda não gerava filhos, ela fez um voto ao Senhor e nesse voto ela coloca que o seu filho vai ser entregue na casa do Senhor. Então, ela teve Samuel, Samuel até desmamar ficou com ela, e depois ela levou para que ele servisse o sacerdote Eli. Eu quero falar nessa Parashá a questão de, primeiro, por que ser um nazir? Por que a pessoa deveria ser um nazir? A pessoa se dedicava ao nazireado
alguns faziam votos pela vida toda, outros por um período de tempo. Ela fechava ali que ela iria, naquele período, se dedicar exclusivamente às questões espirituais na sua vida. É por isso que a Bíblia vai ter as regras desse período de nazireu, de ser um nazireu. Nós vemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, julgando que o homem deve julgar-se a si mesmo. E o que é julgar a si mesmo? É você fazer uma análise e você ver, em termos disciplinar, como é que você está. Por exemplo, quando você faz uma análise e você vai encontrar, se você for sincero nessa análise, você vai encontrar diversos desvios daquilo que a gente aprende com a palavra de Deus, de que é correto. Quando você lidar com esses desvios, é importante que não só você reconheça que você tem esses desvios, mas que você se dedique a trabalhar esses desvios. Todas as falhas que nós apresentamos no nosso caráter, na nossa vida, elas são despertadas em nós para que nós possamos trabalhar melhor essas falhas. Então, muitas vezes você vai ver pessoas que, por exemplo, gosta de se meter na vida dos outros. Ela tem que se fazer uma análise, identificar isso e trabalhar para que ela possa superar esse tipo de dificuldade. Então, a primeira característica de você ser um nazireu, de você ser separado para Deus, é para que você possa disciplinar-se a si próprio. Amados, a Bíblia vai dizer, em Mateus 7, quem és tu para julgar o servo alheio? E ainda mais, quando esse servo, ele é o servo de Deus. É interessante que quando Jacó morre lá no Egito, os filhos enterram Jacó e eles voltam preocupados. Por quê? O irmão que eles venderam, o irmão que eles odiavam, o irmão que eles não queriam bem quando moravam lá em Israel, o que acontece? Esse irmão agora é o governador do Egito. E ele tem poder de vida e de morte sobre os seus irmãos. E o que acontece? Eles vão falar com José. E quando eles vão falar com José, o que eles expõem para José? Eles expõem que eles são servos de Deus. Por que eles colocam-se como servos de Deus? Porque a partir do momento que eles se identificam como servos de Deus, eles estão dizendo para José, você não pode nos julgar. Porque nós não somos o teu servo. Nós somos servos de Deus. E os servos de Deus só podem ser julgados ou por si próprio ou por Deus. Então, às vezes nós ficamos preocupados de olhar a vida de fulano, de cicrano. Não, irmãos. O servo de Deus, ele julga a si próprio e ele é julgado por Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender, você pode me perguntar, Josuel, como que hoje em dia funcionaria esse nazir? Seria você determinar um tempo, determinar uma hora, determinar um determinado período de tempo que você vai intensificar a sua busca espiritual. E a principal, às vezes quando a gente fala de fazer uma busca, se intensificar numa busca espiritual, nós pensamos assim, olha, eu vou buscar dons espirituais, eu vou buscar ser batizado com o Espírito Santo, eu vou buscar falar línguas estranhas, curar enfermos. Essa não deve ser a principal visão sua. Mas a principal visão sua, ela deve vir em buscar uma santificação. E essa santificação, irmãos, ela nunca vai ser do lado de fora. Olha, você pode não falar línguas estranhas. Você pode não ter nenhum dom espiritual. Mas você precisa, diante de Deus,
terá a convicção de que você tem uma vida em santidade. E como é que você tem uma vida em santidade? Se separando exclusivamente para Deus. Então, muitas vezes, a gente vai ver a palavra de Deus e nós precisamos colocá-la como regra de fé e de prática. E nessa condição de regra de fé e de prática, você vai precisar dominar a si mesmo. Tiago diz que o homem que domina a si mesmo, ele é sábio. Então, meu querido e minha querida, você que está me ouvindo, olha, você precisa começar a disciplinar a si mesmo. Olha, eu não tenho que julgar o fulano, eu não tenho que julgar o cicrano, eu não tenho que... Não, o que eu tenho é que eu tenho que disciplinar a si mesmo. O segundo ponto importante de você separar um tempo para ser um nazir, para ser um nazireu, é que ele vai te ajudar a vencer tentações. As tentações, elas sempre têm um gatilho que disparam ela. E quando você identifica esses gatilhos, você precisa trabalhar contra esses gatilhos. Então, vamos supor, às vezes a pessoa tem tentações sexuais. E aí, dependendo do que ela assiste na televisão, aquilo aflora essa tentação sexual. Lembra que eu falei sobre você fazer um julgamento sobre você mesmo? Se eu identifico que é assistir determinados programas, assistir televisão, ela ativa essas tentações sexuais, o que eu tenho que fazer? Me afastar desses programas, me afastar disso. Se você ouve uma determinada música e aquela música te leva para uma tentação, você deve fazer o quê? Parar de ouvir a música. Por quê? Porque quando você consegue disciplinar a si próprio, é uma coisa assim bastante difícil. Porque, por exemplo, vamos supor que você tenha dificuldade com comida. Você disciplinar para se comer regradamente é super difícil. Mas quando você consegue dominar o seu ímpeto de comer, você consegue dominar todas as outras coisas na sua vida. Então nós temos dificuldades e essas dificuldades elas têm que ser muito bem trabalhadas. Eu tenho que me dedicar a Deus. Poxa vida, eu vou ficar 15 dias sem assistir televisão. É um desafio muito grande para você? E isso vai trazer santidade para você? Então comece hoje o seu desafio. Comece agora. Por quê? Porque você precisa, de novo, julgar a si mesmo. Porque enquanto você está sendo julgado por você, você já tem noção daquilo que você precisa melhorar. E quando Deus for te julgar e você já julgou, você já tomou as atitudes, olha, vai ser muito menor o que Deus precisa corrigir em você. Então, eu preciso disciplinar a mim mesmo. Segundo ponto, ir contra as tentações. Terceiro ponto de ser um nazir, você precisa ir contra o seu orgulho. Amados, quantas vezes esse problema de orgulho na nossa vida, ele é tão subjetivo, ele é tão escondido, que nós quase não o identificamos. Às vezes, nós estamos por aí arrotando que somos humildes, que somos isso, que somos... E, na verdade, nós estamos fazendo isso apenas por orgulho. Quando eu digo que eu vou passar um tempo, e nesse tempo eu vou sufocar as minhas vontades, eu estou, em outras palavras, quebrando o meu orgulho. E eu preciso fazer isso. O orgulho não pode fazer parte da minha vida. O orgulho não pode ser um carro-chefe na minha vida. Eu tenho que tomar cuidado com tudo isso. A próxima característica de você ser um nazir é você ter elevação espiritual. A Bíblia diz que tem uma passagem que Jesus fala o seguinte, que quando ele fizer a separação dos bodes e dos cordeiros, à esquerda ele vai colocar lá os bodes e vai dizer, olha, eu não conheço vocês, vocês vão para a perdição porque eu não conheço vocês. A Bíblia diz que lá no meio dos bodes vão gritar pessoas que vão dizer, mas Senhor,
No teu nome nós expulsamos demônio. No teu nome curamos enfermos, ressuscitamos mortos. E como é que o Senhor agora vem dizer que não nos conhece? Por quê? Porque a elevação espiritual, irmãos, ela não está ligada ao que eu faço. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: eu esmurro a mim mesmo, para que, havendo ganho vocês, eu não venha me perder. Então, o que a elevação espiritual é? A intimidade que você tem com Deus. E intimidade com Deus, ela não está relacionada a nenhum tipo de dons. Então, eu não posso dizer assim, eu sou muito espiritual porque eu falo todas as línguas, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu oro, Deus cura as pessoas e tal, não sei o quê. Nada disso significa elevação espiritual. Às vezes, Deus pode, através de mim, fazer milagres, só que Ele não está nem aí para mim. É porque Ele precisa, é porque Ele quer fazer aquele milagre. E fazendo aquilo, fazendo esse milagre, Ele está atendendo, às vezes, a oração de uma outra pessoa. Ele está mantendo em pé o conceito de comunidade, mas eu preciso entender, elevação espiritual é o nível de intimidade que eu tenho com Deus. O próximo fator importante de um nazir é que, geralmente, isso se dava início ao ministério profético. E quando a gente fala de ministério profético, logo a pessoa mais simplista vai pensar, é profetizar sobre o futuro. Não. No Antigo Testamento, qual era a função do profeta? A principal função do profeta. O profeta, ele era como que se fosse o juiz que olhava como que a lei, como que a palavra de Deus estava sendo empregada naquele tempo. Então, o profeta, ele tinha a responsabilidade de aprender sobre as coisas de Deus, ensinar sobre as coisas de Deus, e quando a sociedade começava como um todo praticar pecados contra a palavra de Deus, ele era quem puxava a atenção do rei. Então, quando quando um profeta chegava diante de um rei, ele ia puxar a orelha do rei. Por quê? Porque ele era quem zelava pela palavra de Deus. Então, eu posso muito bem começar um período de separação, um princípio de nazireado, para simplesmente começar a ter um contato maior com a palavra de Deus. E a última das características que nos levam a entender sobre o nazir é que ele próprio era uma oferenda a Deus. Tanto que, no final do seu período de nazir, ele tinha que rapar sua cabeça. E aquele cabelo que ele cortava no final da época de nazir, ele era oferecido a Deus como um sacrifício. Havia algumas obrigações quando você, por um determinado período de tempo ou pela vida toda, você decidia ser um nazir. Qual era? Primeiro, ele tinha que se abster do vinho. Não podia ter contato com o vinho. E o que significa não ter esse contato com o vinho? O vinho, amado, ele tem uma relação na Bíblia com a alegria. Ele tem uma alusão, tanto que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, porque muito vinho causa devassidão. Então, Paulo está ensinando isso. Olha, não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, abster-se do vinho é você diminuir o prazer material. Então, olha, muitas vezes nós precisamos entrar mesmo, e existem algumas comunidades mais
rígidas mesmo, que elas mudam a alimentação nesse período. Elas olha, por um determinado tipo de tempo, por um período, nós vamos comer farinha com água. E eles vão nessa linha. Então, as obrigações de um nazir, primeiro, diminuir. Amados, se o prazer material estiver em alta na nossa vida, é sinal de que o prazer espiritual está abaixo. Então, eu preciso, nas minhas dominâncias, eu preciso diminuir o meu prazer material nesse período. Segundo, não cortar o cabelo. Ele não podia cortar o cabelo. O que isso nos ensina? Que nós temos que tomar cuidado com a nossa vaidade. Às vezes a gente vê pessoas que estão preocupados com a aparência e é importante você cuidar da saúde. Isso aqui não é uma mensagem contra se cuidar, contra cuidar da saúde, não. Mas a pessoa, às vezes, ela está preocupada em ficar magrinho, em não sei o que, ficar esbelto e tal, só por vaidade. Não deve ser. Às vezes a pessoa, ela passou lá dos 50 e ela está com medo lá porque começou a aparecer rugas. É o sinal do tempo, meu querido. É o sinal do tempo. Não adianta você querer pintar, com 70 anos, pintar que é uma mocinha de 20, um mocinho de 20, que você não é. Você é um senhor respeitado de 70 anos. Então, nós temos que tomar cuidado para que a vaidade não venha tomar um espaço que não é o espaço que ela tem que ter na nossa vida. Então, ele não cortava o cabelo. Então, imagina, um homem andando com o cabelão. A mulher, quando terminava, porque a mulher também podia fazer o voto de Nazireu, quando terminava, tinha que ir lá e rapar o cabelo e oferecer como oferta a Deus. Então veja, é uma quebra da vaidade. É uma quebra daquilo que impede, que prejudica-nos de termos uma comunhão maior com Deus. Então, o próximo, eles não podiam se contaminar com morto nenhum. Algumas parashiote atrás, eu falei sobre o sacerdote, e o sacerdote não podia se contaminar com coisa morta. Nós também não podemos. Quando nós estamos dedicados a Deus, quando nós estamos nos dedicando a Deus, nós não podemos, de jeito nenhum, nos contaminarmos com coisa morta. Quantas coisas que não têm vida e querem tirar a nossa vitalidade espiritual. Não devemos aceitar isso. Nós devemos nos posicionar de uma forma em que o que é morto fica para longe de nós. Lembra que eu falei sobre a questão das tentações? Você tem vício de assistir novela. É coisa morta. Ah, mas é morto. Não se contamine. Quantas vezes você, através do que você assiste em casa, através do que você põe diante dos seus filhos, você está colocando o seu filho em uma situação de tentação, de luta, de pecado, que o teu filho não sabe lidar com aquilo. E aquilo vai causar um problema sério para o teu filho, para a tua filha, para o teu sobrinho, para o teu marido, para a tua esposa. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos a obrigação de não nos contaminarmos, não sermos atingidos por pessoas mortas. O cuidado tem que ser grande. Agora, quando você terminava o período do Nazireu, olha só, o período do Nazireu, apesar de ser um período em que você se santificava, você buscava uma intimidade com Deus, é uma coisa que Deus não quer de nós, que nós estejamos nos privando das coisas que Ele nos deu por toda a vida. Quando você terminava, você tinha que apresentar um holocausto. E o que era o holocausto? O holocausto era aquele sacrifício que você trazia e ele era queimado todo sobre o fogo. Se colocava
o animal inteiro e ele era queimado por inteiro. Então você precisava trazer um cordeiro para o holocausto. Você precisava apresentar uma cordeira como oferta de pecado. O que era a oferta de pecado? Era quando você cometia um pecado involuntário. Você cometeu uma coisa e depois que você cometeu, você falou, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Aí você sabia que tinha feito um pecado involuntário e apresentava uma oferta de pecado. Você tinha que apresentar uma oferta de paz. E o que é a oferta de paz? A oferta de paz, ela é chamada na Bíblia como oblação. Ela era um presente que você dava para Deus. E você tinha, depois que apresentava a oferta de paz, raspar o seu cabelo e oferecer também no altar do holocausto como um sacrifício a Deus. Então, meu querido e minha querida, Deus, ele não quer que nós nos fechemos em uma cuba, não temos mais contato com ninguém, nos privamos de tudo. Não, essa não é a intenção de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida, Deus quer que nós inteiramos com as pessoas, que nós venhamos interagir um com o outro. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela vai trazer a característica da comunidade que serve a Deus como uma comunidade de pessoas que um ajuda o outro. Eu estava falando sobre ter dons. Qual é a principal característica de ter dons nas igrejas? Os dons, eles foram dados para que um edifique a vida do outro. Então, eu preciso olhar e não procurar viver afastado de tudo e de todos como se eu fosse um ermitão. Não, eu tenho que ter contato com todos, eu tenho que ter uma vida onde essa vida vai ter um elo de ligação com as outras pessoas. Eu preciso dos outros, os outros precisam de mim. E nessa conjunção, eu posso, um período de tempo, me dedicar mais exclusivamente ao Senhor. Então, meu querido, a gente precisa, nos dias atuais, nós precisamos, nos dias atuais, nos dedicarmos mais a Deus. Nós temos sido bombardeados quase que diariamente. Por quem? Pela mídia, pelas pessoas que querem mudar os nossos conceitos. Não precisa, não pode ser tão rígido, não pode ser tão brusco, Pode. A minha dedicação a Deus, ela tem que ser maior do que todas as outras coisas. Então, meu querido e minha querida, eu quero que você venha pensar. Será que o fato de nós falarmos sobre isso não seria uma indicação de que Deus está esperando de nós um pouco mais de dedicação? Quanto tempo você tem dedicado para ler a palavra de Deus? O Salmo 119 vai dizer, olha, a tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Então, eu preciso ser guiado pela palavra. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que essa sociedade quer mudar todas as coisas. Inclusive, quer mudar a verdade que Deus deixou para nós na mentira do mundo. E eu pergunto para você, será que Deus não está querendo que lá na tua casa se tenha uma dedicação maior a Deus? Se tenha uma maior convicção do que Deus quer para você, do que Deus quer para os teus filhos? Você que tem filho, enquanto o teu filho está sob a tua casa, você tem apresentado ele a Deus como deve ser feito? Quantas vezes nós achamos que não, meu filho já está grande, meu filho já está... Irmãos, enquanto nós pudermos, vamos dedicar os nossos filhos a Deus. Quando você vai comprar um presente para o teu filho, qual é o julgamento que você faz? Isso aqui vai servir para edificar a vida dele.
Às vezes eu sempre falo para as pessoas, eu me lembro quando eu tinha 8, 9 anos, o primeiro livro que eu ganhei. Ele chamava O Menino que Visitou o Céu. E eu ganhei ele numa gincana da escola dominical. E eu fiquei apaixonado por aquele livro. E o meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas assim de pouca leitura. Meu pai tinha mais, mas a minha mãe não tinha leitura nenhuma. E eu ia lá ler o livro para ela, ler o livro para o meu pai. E aí eu lembro que às vezes chegava visita em casa, minha mãe ia lá e pedia para eu ler. Eu lia aquela parte do livro para a família e eu lia. E aquilo, naquele momento, gerou em mim um desejo de ler as coisas de Deus. E eu me lembro que com 8, 9 anos, o primeiro livro que minha mãe me deu, minha mãe que não tinha leitura, foi um manual de evangelismo do pastor Valdir Nunes Bíssego, que hoje é in memoriam. Ela me trouxe aquele livro e eu, meu Deus do céu, para mim aquilo ali foi o maior presente da vida. Então quantas vezes nós deixamos de mudar a história da vida do nosso filho porque nós damos um presente que não vai acrescentar nada espiritualmente para eles. Então, meu querido, eu queria deixar essa meditação para vocês. Como é que está a sua dedicação a Deus? Talvez hoje você veio assistir esse vídeo porque Deus quer que você tenha uma intimidade maior com Ele. Se consagre mais a Ele. Seja um nazir por uma semana, por 15 dias, por um mês, pelo tempo que você achar necessário. Mas se entregue a Deus, se dedique mais a Deus. É o que eu quero deixar para você essa semana. Eu quero aqui deixar um abraço, uma boa semana. Shavua Tov para vocês, uma boa semana. Lembrando, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Mande esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você gosta, para que eles possam ter conhecimento um pouquinho mais da palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ser avisado todas as vezes que chegar um vídeo novo e que Deus abençoe vocês grandiosamente.